Amém? Glória a Deus. Eu gostaria muito que tivesse toda a igreja aqui hoje para ouvir essa mensagem. Deus colocou em meu coração algo muito importante. E essa mensagem é para você que está aqui hoje. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Agora, Provérbios 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que não haja cura. Em Hebreus nós lemos, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E aqui em Provérbios Deus fala, o homem que muitas vezes é repreendido, Deus fala, ele não escuta, será repreendido de repente sem que não haja cura. Amém? Será quebrantado de repente sem que não haja cura. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa noite, nos dê instrução da tua santa palavra, nos dê, Senhor, a tua graça de entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Abençoe cada um que saiu do seu lar e está aqui hoje. Abençoe os irmãos que estão ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Povo de Deus, nesta noite, Deus me trouxe aqui para fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para você ouvir? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para você ouvir? É um assunto sério. Porque Deus já falou no culto, Deus já falou na palavra, Deus já falou com você em secreto, no íntimo do seu lar, da sua família. Deus falou com você através do livramento maravilhoso que Ele te deu essa semana. Deus falou através das lágrimas que você já derramou em seu altar, ou no seu escondido lá no seu quarto, quando ninguém te viu. Deus falou com você através daquela lágrimas. Não é verdade? Deus já falou através de uma porta que se fechou. Você falou, meu Deus, por que essa porta se fechou? Aí logo Deus abriu uma outra muito melhor, porque aquela não era para você. Então Deus fala conosco de muitas formas. Mesmo assim, tem gente que continua do mesmo jeitinho, assim. Ele não muda. Deus fala e ele não muda. O problema não é Deus está em silêncio, não é não. O problema é que muita gente se já acostumou a ouvir e não obedecer. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias deste livro. Tem gente que ele sente a presença de Deus, não sente? Se arrepia, chora, pula, grita, sapateia, né? Mas quando ele sai pela porta da igreja, ele pega a velha vida de novo. Ele continua do mesmo jeitinho, reclamando, xingando, maldizendo, mentindo, traindo, fofocando, com vício, todo cheio de problema. Hoje, irmão, Deus quer não apenas que você escute, mas que você dê ouvido, que você põe em prática. Deus veio para que hoje, para te confrontar no seu coração, a sua fé, seu casamento, sua vida, sua família.
Deus fala, tem gente que endurece. Deus falou com o Faraó, não falou? Falou. Olha em Êxodo 8, verso 15, escute. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus mandou a praga, mandou os sinais, Faraó viu. Foi lá, falou com Moisés: clama ao Senhor teu Deus para nos livrar desse mal. Moisés foi e clamou. Deus falou assim: olha, você vai clamar, e ele não vai te ouvir, vai ser rebelde. Ele viu a praga, viu a agente de Deus, mas ele ouviu? Não, ele endureceu o coração. Sabe o que é triste, irmãos? Talvez você fale: Faraó viu milagres, todas aquelas pragas, todos aqueles que eram milagres, e surgiu do nada, gafanhotos, rãs, água convertida em sangue, piolhos, tanta maravilha que Deus fez aqui. E tem gente que está aqui dentro da igreja. Olha só, irmãos, o que acontece? Coração está apertado, ele chora. Ele está sofrendo, ele busca, ele clama: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, me socorre. Ele clama, busca de todo o seu coração. Ele vai lá no vale, ele ora e clama. Ele se adoeceu e se humilha, como a cidade de Nínive. Ele vai lá no pó. Mas quando Deus dá o alívio, o que ele faz? Ele relaxa. Ele volta para o mesmo lugar que ele estava, na desobediência. Por quê? Porque ele não aprendeu a obedecer. Lá na escola você aprendeu o A, B, C, D. Aqui na igreja você tem que aprender a obedecer. Tem muita gente assim, irmãos. Tem gente que só quer Deus no momento do socorro. Ele quer o Jesus que salva, mas não quer o Jesus que é Senhor. Ele quer o Salvador, mas não o Senhor. O Salvador que salva, que cura, que liberta, mas o Senhor ele não quer, porque o Senhor ele tem que obedecer. O Senhor ele tem que se submeter. Sabe o que é essa cultura woke que está dentro da década de 80 que surgiu, que está invadindo o Brasil e o mundo, e agora através dessa maldita cultura woke que foi implantada lá dos Estados Unidos e Canadá para cá, agora com essa nova lei que estão querendo implantar, já passou no Senado, da misoginia. Se a Câmara dos Deputados não barrar, como eu coloquei lá no grupo, uma mulher comentando: essa lei não é para proteger a mulher, essa lei é para calar a igreja, para não poder ensinar a igreja mais. Porque a Bíblia diz que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. A mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Um completa o outro. Quando Paulo disse em Efésios que a mulher precisa ser submissa a seu marido, é misoginia. Quando Paulo diz: não permite que a mulher ensine, que a mulher não pode ter autoridade de homem, então você não vai poder ensinar a Bíblia mais. O que é isso? Tem gente que não gosta de obedecer, mas a mulher de Deus sabe que submissão perante Deus é estar debaixo de uma missão. Seu marido tem uma missão: educar seus filhos, proteger, guardar. A sua missão é ajudar o seu marido. A sua missão é amar e cuidar da sua família, né? Isso é prazer. Quantas vezes Deus já te livrou e você não mudou? Mudando o nosso assunto. Quantas vezes Deus te chamou e você ignorou? Vamos mudar de vida hoje, irmãos. Deus fala de novo, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Olha, Jonas 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Deus falou com Jonas a primeira vez, ele resistiu. O que ele fez? Fugiu. A primeira vez ele resistiu,
desobedeceu a voz de Deus e pegou o navio e foi para um caminho bem oposto ao que Deus estava mandando. Certo? Só que Deus falou de novo. Deus falou de novo. E por que Deus falou de novo? Se Deus está te trazendo aqui nesse culto hoje, irmão, presta atenção no que eu estou te falando. É porque Ele está te dizendo: meu filho, eu quero que você passe a dar ouvidos à minha santa palavra. Eu quero que você coloque o seu coração em cumprir a minha palavra. Eu quero que você coloque a sua vida no altar. Deus ainda olha para você. Deus olha para as suas lágrimas. Deus está vendo seu sofrimento, sua dificuldade. Olha, irmãos, por que Deus ainda não desistiu de você? A segunda vez que Deus fala misericórdia. A terceira vez é paciência. A quarta é amor insistente. Só que você tem que tomar um cuidado com o negócio. Não transforme a paciência de Deus em desculpa para a sua desobediência. Não transforme a paciência de Deus em desculpa para a sua desobediência. Depois eu mudo. Depois eu vou no culto. Semana que vem. Depois eu começo. Depois eu começo a fazer isso. Depois eu vou largar isso. Depois eu largo aquilo. Depois eu volto. Só que depois tem dia que nunca chega. O amanhã pode não chegar. Deus pode te chamar hoje. Então você precisa consertar sua vida agora. Você precisa consertar a sua vida hoje. Não é amanhã, é agora. Escute a voz do Senhor, meu Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo. Como Tiago diz, o filho que não quis ser mais filho. Aquele filho que cansou da casa do pai, cansou da proteção do pai, cansou de ter regras em casa, cansou de obedecer pai e mãe. Ó, tem que chegar na hora, fazer isso, fazer aquilo. Cansou das regrinhas e foi embora. Mas, só que quando ele estava lá, longe, cheio da grana, tinha muitos amigos, mas o dinheiro acabou, o que ele fez? Lucas 15:17. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Estou meio irritado. Então, quando a humilhação chegou para ele caiu em si. Eu ainda tenho um pai, eu ainda tenho um local para voltar. É melhor ser servo do meu pai do que viver essa vida. Eu prefiro ser servo de Deus aqui na casa de Deus do que viver uma vida de prosperidade lá no mundo. Tem gente que não enxergou isso ainda. Tem gente que não ouve aqui no culto. Tem gente que não ouve o conselho da palavra, o conselho do pastor, o conselho do líder dos jovens. Mas então Deus permite ele passar pelo vale. Por quê? Tem hora que Deus tem que falar no meio da dor. Tem hora que Deus vai falar no deserto, no meio da perda, no meio do sofrimento. É quando as lágrimas já não descem porque acabaram, que Deus começa a ver. Agora você lembra de mim. Porque Deus quer tirar tudo aquilo que está te distraindo da sua palavra. Se você não escuta a voz de Deus no altar, pode acabar escutando lá no quadro, no chão. Misericórdia. E tem vários, irmãos, que você não precisava passar, sabia? Tem dor que você não precisava sentir. Tem problema financeiro que você não precisava passar. Por quê? Mas a sua teimosia levou a essa dor.
costuma vir, se assentam diante de ti como um povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Pois lisonjam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem a voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe em obra, não põe em prática. Olha só que absurdo, irmãos. O povo de Deus estava escutando a voz de Deus como escuta uma melodia, como escuta lá um cantor que está louvando o Senhor, um cante, uma música mesmo. Nossa, como o Roberto Carlos da vida canta bonito, toca bem, maravilhosamente. Só que é somente uma canção. Você não tem que pôr em prática. Era bonito, mas não dava crédito. Tem gente que sabe glorificar, ele sabe cantar, ele sabe até a hora de dar glória a Deus e aleluia. Sabe? Só, irmão, só que ele não muda a sua vida, não. Deus não está querendo isso. Tem gente que aprendeu, irmãos, o movimento do culto, aquele oba-oba do culto, glória a Deus, aleluia, ele vai misturando tudo, mas ainda ele não aprendeu a obedecer. Entenda uma coisa: lágrimas não são arrependimento. Sentir a presença de Deus não é conversão e também não é arrependimento. Que adianta você derramar lágrimas, glorificar, gritar, pular, mas quando passa a porta para fora, você não diz: a partir de hoje eu não faço isso mais, eu vou largar esse pecado, eu vou largar isso, largar aquilo, eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu não vou reclamar mais. A partir de hoje eu não vou ficar xingando mais, sei lá o que você faz. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser um bom marido, uma boa esposa. Eu vou ser diferente. Deus quer vida no altar. Deus quer renúncia. Deus quer santidade no seu povo. Sabe por quê? 1 Pedro tem que se cumprir. O povo vai olhar para nós, vai observar as nossas boas obras e vai glorificar o Senhor. Porque o silêncio de Deus, irmãos, é uma das coisas mais terríveis na nossa vida. 1 Samuel 28, versículo 6, conta uma história terrível do rei Saul. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul brincou com Deus, irmãos. Saul desobedeceu a Deus. Saul não deu crédito à palavra do profeta Samuel. Saul foi teimoso, ofereceu um sacrifício que ele não podia. Era o profeta que tinha que fazer isso. Chegou o momento que Deus não respondeu mais. Tem gente, irmãos, que é assim. Ele deveria ter medo do silêncio de Deus. Porque quando Deus corrige, há esperança. Deus está te corrigindo, tem esperança. Quando Deus confronta a nossa vida, os nossos erros, há esperança. Né? Mas, quando Deus se cala, é porque agora o próximo da fila é juízo. E juízo é sem misericórdia. E o nosso juízo é justo. Não é como os nossos juízes aqui em Brasília, que são corruptos. Não. O nosso juízo é justo. E se você ler Hebreus 10, 31, você está vendo o que eu estou falando. É um versículo pequeno. As 4 palavras. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 5 palavras. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é justo e ele não falha nunca. Tem gente que não quer se quebrantar, não quer se arrepender, não quer mudar de vida. Só que Isaías 55, verso 6 está escrito: buscar o Senhor enquanto se pode, achar, invocar enquanto está perto. Né? Hoje
faca barriga, como diz o ditado popular. Hoje não é que você fala, depois eu vejo, amanhã eu vejo. Né? Hoje é dia de quebrantamento. Hoje é dia de você chegar no altar e falar: Senhor, muda a minha vida, muda meu casamento, muda meu comportamento no trabalho. Hoje é dia de você obedecer. Talvez você está pedindo um sinal, porque Deus já deu muito, não deu? Talvez você está esperando uma resposta, mas Deus já mandou uma resposta para você. Talvez você está dizendo: ah, Senhor, se Deus falar comigo, eu mudo. Lembra daquela historinha que eu te contei? Houve uma enchente em determinada cidade, e tinha um irmão que era muito fiel, orava, buscava a Deus. Estava aquele crente fervoroso, quando ele ora, o fogo cai. Deus falou com ele: fica tranquilo, vai ter um problema na sua vida, mas eu vou te dar o livramento, eu vou te salvar. Ele creu. E ele, houve enchente, ele subiu, ficou no lugar alto, e chegou uma canoa ali, e entra. Falou: Deus falou para me salvar, eu não quis. Ficou lá em cima do telhado. Depois passou o jet ski, veio água de leve, não, Deus vai me salvar. Por fim, outra canoa, por fim, ele morreu afogado. Chegando lá no céu, falou: Senhor, você falou que ia me salvar. Ah, mas eu mandei 3 para me salvar. Mandei a canoa, mandei o jet ski, mandei outra canoa, você não quis. Deus está falando, você não tem que mudar, irmãos. É você que tem que falar: hoje, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías. A questão é que a gente tem muito problema com obedecer. Quantas vezes Deus vai te chamar para você mudar de vida? Quantas portas fechadas você quer que Deus deixe para você mudar a sua vida? Quantos livramentos você tem que Deus tem que te livrar para você saber que Deus é contigo, por onde quer que você vá? Tem que falar: Deus não me abençoa. Eu falo: meu Deus, uma pessoa dessa não pode ser servo de Deus. Gente, não pode, porque é impossível você estar nesse culto e Deus não ter te abençoado muitas vezes hoje. Quantas vezes Deus vai ter que tocar na sua vida e não você continuar frio nesse gelo? Orgulho, rancor, mágoa, frustração porque você não tem aquilo que você quer, mas Deus te dá aquilo que você precisa. Olha só Apocalipse 3:20. Não dá para falar sobre um tema como esse. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você, você não conseguir, sem esse versículo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Deus está batendo, está confrontando, está te chamando. Ah, pastor, isso aqui é para o infiel. Será? A quem foi escrita essa carta? Não foi para a igreja do Senhor? Então Deus está falando que está batendo, é no nosso coração, é na nossa vida, porque tem gente que está dentro da sua igreja, mas não abre o coração para Deus. A voz hoje está te chamando para quê? Para você viver uma vida extraordinária na sua presença. Deus já falou com você de muitas maneiras, durante seu coração não, irmão. Deixa a frieza para lá e vem voltar, vem orar, vem clamar ao Senhor. Deixa o seu problema para lá fora. Já falei que muitas vezes, sai do seu lugar. Deus está te chamando, Deus quer que você mude, Deus quer que você seja uma nova criatura. Eu sinto muito aqui, 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas são essas? Poderíamos ficar a noite inteira só falando sobre essas coisas velhas. Quais são as coisas velhas na sua vida que você largou para trás? Vícios, cigarro,
bebida, prostituição, mentira, adultério, traição, engano, falsidade, tudo ficou para trás, gente. Tudo isso a gente fazia. Mas hoje nós não somos assim mais. A sua oportunidade é hoje, não é amanhã, é agora. Deus está falando e você precisa. Eu gosto de ler Ezequiel 2, Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Versículo 12: Quando ele falava comigo, o Espírito me pôs de pé e eu ouvi o que me falava. Então, quando eu dou atenção à voz de Deus, o Espírito entra no meu coração e me coloca de pé, me coloca dentro da vontade do Senhor. Deus não parou de falar com você nunca. É só você prestar mais um pouquinho mais de atenção, que Ele vai continuar falando com você, Ele vai te orientar. Você tem problema no seu casamento? Deus quer te orientar também. Porque tem vale que a gente passa que não é prova, viu? É consequência. Não é prova, é consequência dos meus erros. A tua dor pode ser o último estágio antes do juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Se Deus falou com você hoje, a pergunta é: como é que você vai sair daqui hoje? Como é que você vai fazer hoje? Será que você vai ter uma outra oportunidade, outro culto? Que Deus está te questionando: olha, meu filho, mude. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você e você não vai ouvir? Que Deus tem para você? Quantas vezes você vai ouvir Deus falando para você mudar e você não muda? Muda o seu casamento, muda a sua maneira de falar, de agir. Ah, pastor, estou precisando mudar tanta coisa, desde a minha alimentação até aquilo que eu penso. Então muda tudo. Porque você foi chamado, agora você é uma nova criatura. Você tem que deixar tudo aquilo que era velho para trás. Agora você tem que ter uma vida melhor do que quando você estava lá no mundo. Não é que você tem que ter mais dinheiro. Você vai ter, se você trabalhar, você estudar e se dedicar e prosperar. Deus vai te abençoar. Isso é Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Mas o Senhor quer que você tenha um lar abençoado, uma família abençoada. Quer que você seja feliz com o seu casamento. Quer que você seja feliz com a sua esposa, com o seu marido. Quer que você seja feliz com os filhos que o Senhor te deu. Quer que você seja feliz com aquilo que você está fazendo. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Em tudo dá graças e parar de reclamar. E saber que, como Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E saber que o mesmo apóstolo Paulo, capítulo 8, diz no versículo 18: sabemos, olha, que as tribulações do mundo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então não vou deixar que um problema me afaste da presença de Deus. Não vou deixar que um probleminha destrua meu casamento, minha família, meu lar. Não vou. Vamos ficar de pé.